todos, né? Vamos para mais um estudo aqui. Vamos fazer nossa prece, nossa oração de iniciação, né? Para que nós possamos dar continuidade a esse estudo, né? Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui nos auxiliando nesse momento, agradecido mais uma vez por essa oportunidade. Que nós possamos, Senhor, assimilar bem esse estudo. Que nós possamos, Senhor, entender e compreender o mistério da vida espiritual. Mas além de compreender e entender esse mistério, que nós possamos usar isso a nosso favor, para que nós possamos evoluir e sair dessa matrix que nós vivemos, nessa roda de samsara. Obrigado por essa oportunidade e que damos início ao nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é, Senhor. Então, meus irmãos, hoje nós vamos continuar o nosso estudo, né? Estamos na página 40, né? Do 14º capítulo, né? Que aqui está falando um pouco sobre os céticos, sobre as escritas, né? Que muitas vezes os espíritos vêm, quando fazem a psicografia, vêm com alguns erros de acentuação, né? De gramática, né? Mas a espiritualidade não está preocupada com isso, não. Ela está preocupada com a ideia que aquela mensagem nos traz. Então, nós vamos fazer a leitura e tentar explicar o melhor possível sobre essa leitura, ok? Passaríamos de longe pela objeção que faz alguns sépticos a propósito das faltas ortográficas que certos espíritos cometem se ela não oferecesse margem a uma observação essencial. A ortografia deles, cumpre dizer-lhes, nem sempre é irreprochável, mas grande escassez de razões seria misto para fazer disso um objeto de crítica séria, dizendo que, visto saber tudo, o espírito deve saber ortografia. Bom, olha só que coisa incoerente, né? A gente sabe que a espiritualidade, muitas vezes que estão lá do outro lado, nos trazendo as mensagens, são pessoas que viveram aqui. Muitos deles ainda, né, não estão numa evolução. Então eles têm dificuldade também de trazer a sua ortografia, de estar liberto ainda um pouco da matéria, né? E muitas vezes também a deficiência do médio do lado de cá. Há médio que não procura estudar, não procura ler, não procura praticar a sua mediunidade, né, da melhor maneira possível. Então, a espiritualidade também tem dificuldade em acoplar com esse médio. E esse médio, muitas vezes, por animismo ou mesmo mistificação, ele tenta, às vezes, interferir também em certas mensagens, né? Por isso que as mensagens, quando é dada do mundo espiritual para cá, para ser validada, né, ela tem que ser a mesma mensagem em outros locais, para assim verificar se realmente aquilo foi um espírito da verdade, ou um espírito de luz, um espírito que tem realmente uma comunicação séria a nos fornecer. Então, a espiritualidade tem muito cuidado com esses aspectos quando nos traz informações do mundo espiritual, tá? Então não vão pensando que esses livros que são trazidos para nós são livros dados ao léu, não. São verificados, são feitos realmente, se tem veracidade, aquela ortografia, né? Então, muitas vezes, a espiritualidade não está preocupada, não, porque o pensamento é tão rápido que muitas vezes o médium também, mesmo capacitado aqui, não consegue captar. Então, ele vai e escreve o mais rápido possível, porque ele está recebendo a informação no seu cérebro, na sua zona neural. Então, ele começa a escrever, a sua mão movimenta e ele escreve e aquilo, entendeu? E aquilo vai passando por dentro da sua mente, vai chegando até a sua mão e ele vai escrevendo. Então, eles não estão preocupados nesse momento em acento, vírgula, ponto, não, ele vai escrever. Depois há uma revisão do texto e com isso produzidos os livros, as ortografias ou as mensagens, ok?
Poderíamos opor-lhe a múltiplos pecados desses gêneros cometidos por mais de um sábio da terra, o que, entretanto, em nada lhe diminui o mérito. Há, porém, no fato, uma questão mais grave. Para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma nada vale. Então ele está aqui falando que o que importa para a gente é a ideia e não a escrita, né? Então, se eu falo assim, temos que amar a todos, né? Ele não está preocupando se a pessoa escreveu amar com H, H-A-M-A-R, amar. Você sabe o que é amar, você sabe o que é amor. Então, quando for redigido, aquilo vai ser corrigido. Vamos continuar. Livres da matéria, a linguagem de que usa entre si é rápida como o pensamento. Porquanto são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário, né? Mais uma vez aqui, ó, ele explicando que lá eles não usam a linguagem, não usam a palavra, eles usam pensamento. Então é pensamento, né? Que mais daqui a um tempo nós também vamos usar, que a gente chama aqui de telepatia, né? A pessoa está aqui, pensou, a outra captou lá do outro lado, né? Quero falar com fulano, pensei aqui, ela de lá recebe e entra em comunicação comigo, né? Então, assim é que funciona lá no mundo espiritual. Aqui não, porque a gente tem que pegar um telefone e ligar para a pessoa, né? Aqui a gente tem que mandar uma carta. A gente tem outra forma de linguagem aqui no mundo físico. Lá no mundo espiritual, a linguagem dele é o pensamento, então é muito rápido, né? Muito pouco à vontade ao de ele se sentir quando obrigado para se comunicarem conosco, a utilizar-se das formas longas e esbaraçosas da linguagem humana e a lutarem com a insuficiência e a imperfeição dessa linguagem para imprimirem todas as ideias. É o que eles próprios declaram. Por isso mesmo, bastante curiosos são os meios que se servem com frequência para obviar a esse inconveniente. O mesmo se daria conosco se houvéssemos de exprimirmos em idiomas de vocábulos e fraseados muito longos e de maior pobreza de expressões do que a de que usamos. É um embaraço que experimenta o homem de gênio, para que constitui motivo da impaciência a lentidão da sua pena, sempre muito atrasado a lhe acompanhar o pensamento, né? Então, ele aqui nos fala, né, que os homens de gênio também, eles têm uma capacidade de pensar muito rápido, que muitas vezes nós não acompanhamos. Assim é o espírito superior, aquele espírito que está mais evoluído, né? Quantas vezes a gente, por exemplo, tem um raciocínio, né, a gente pensa em fazer uma coisa e a outra não consegue captar aquilo que você quer fazer e fica naquela lentidão, né? Aí você fica impaciente porque para você está sendo, como é que eu vou falar? Você está bem, a pessoa está entendendo aquilo que você quer, para você achando isso, mas a pessoa não está entendendo porque seu raciocínio, seu modo de pensar é muito rápido. Acontece isso no seu trabalho, acontece isso numa igreja, acontece isso num grupo espírita, né? Acontece isso até numa conversa de amigos, né? A pessoa está pensando que está falando e a outra está entendendo. Ele está achando que está acompanhando o raciocínio dele, mas não está, porque ela está numa faixa de evolução diferente da sua. E a mesma coisa conosco. Nós, por estarmos numa faixa diferente dos espíritos, nós não nos entendemos, então temos dificuldade, às vezes, até de transmitir o pensamento. Quantas vezes você vai numa entidade consultar, você às vezes fica assim, poxa, parece que fala por enigma. Para ele está achando que está falando coisa certa, mas para nós é um enigma, né? Porque nós não temos a rapidez de raciocínio, né? E muitas vezes também eles falam assim para que nós possamos também pensar, raciocinar, né? Para que ele não nos dê de mão dada ou de bandeja tudo aquilo que nós precisamos ouvir ou fazer, né? Compreende-se diante disso que os espíritos liguem pouca importância à puerilidade da ortografia, mormente quando se trata de ensino profundo e grave.
Já não é maravilhoso que se exprimamos indiferentemente em todas as línguas e que as entendam todas? Não se procura daí, todavia, que desconheça a correção convencional da linguagem. Observa-não quando necessário. Assim é, por exemplo, que a poesia por editado desafiaria quase sempre a crítica do mais meticuloso purista, a despeito da ignorância do médium. Né? Então, o que ele nos fala aqui? Que quando a espiritualidade quer e tem necessidade, ele corrige, né? Mas eles não estão preocupados com isso. Mas se houver necessidade, a espiritualidade vai corrigir a escrita sim, né? Quando você tenta passar uma coisa que realmente eles não querem que vá daquela forma, né? Então, o significado, né? A palavra, a ortografia, eles se preocupam, mas quando vai dar diferença, né, naquele entendimento. Sendo assim, nós não devemos nos preocupar, porque o livro Os Espíritos, quando nos chegam, editado por um espírita, mesmo psicografado, é corrigido por algumas pessoas aqui, para corrigir pronomes, adjetivos, vírgula, acento, então não precisamos nos preocupar. Devemos preocupar sim, se houve uma análise e uma verificação de alguém, né, para que não chegue a nós leituras errôneas e que nos mandam fazer coisas que não está de acordo com a nossa vida espiritual para a nossa evolução e nosso melhoramento, né? Sendo assim, meu irmão, acabamos mais um estudinho hoje. Hoje foi um pouco mais curto. Vamos fazer a nossa oração, né? Agradecer a Deus, ao Deus verdadeiro, né? Agradecer a Jesus, agradecer aos nossos amigos espirituais que aqui estão presentes, nos auxiliando e nos ajudando. Ok? Vamos lá então. Obrigado, meus amigos espirituais, obrigado por mais esse estudo, obrigado por essa oportunidade. Que nós possamos, Senhor, estar atentos às nossas leituras e que nós possamos realmente ler outros livros além das obras de Kardec para podermos termos discernimentos, para podermos ter compreensões e até mesmo comparar os nossos autores e as nossas leituras. Que aquilo que seja verdadeiro nós possamos absorver. E aquilo que nós achamos que não seja verdadeiro naquele momento, que nós deixemos de lado para um futuro talvez compreender melhor, né? Então, muito obrigado por essa oportunidade. Damos como término nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é, Senhor.